a Cantarela chega aqui para os Thrilling Waves e, meu amigo, cara, que potencial muito bom a Kurogames acabou colocando nessa personagem. Vou falar aqui para vocês em relação a tudo que eu acabei anotando sobre a personagem após o lançamento dela, e eu espero que eu não tenha esquecido de nada. Então, qualquer coisa que está em falta, ou caso você acha que eu tenha esquecido de colocar aqui nesse guia, é só você colocar aí nos comentários que eu vou estar fixando também o seu comment, beleza? Eu vou tentar cobrir tudo desse personagem aqui pra não ter erro e ajudar também você a saber como buildar ela, ou até quem sabe decidir se você vai ou não pegar. Por mais que queiram pegar por causa da aparência, né? Mas antes também eu te convido a se inscrever aqui no canal pra não perder próximos vídeos aqui de guias de gacha que eu trago pra vocês, tá? O meu intuito é ajudar vocês no quesito do kit do boneco como um todo. E, bom, começando então pelo kit do boneco, os ataques básicos dela são bem normais, não tem nada tão absurdo assim pra ser considerado dos ataques normais. Aliás, nada mesmo. A única coisa que vale ser considerado é um novo ataque carregado. Esse ataque carregado praticamente é uma ativação do seu Forte Circuit, entendeu? Então você vai estar dando ali um dano Havok, que é o dano do elemento dela, mas nada tão absurdo, sabe? É um dano de ativação para você estar utilizando, tá? A forma sem os acúmulos do Forte Circuit, você acaba causando um ataque ali carregado padrão que você não vai usar, entendeu? A chance de você usar isso é muito baixa. Partindo aqui agora então para a habilidade de ressonância, a gente tem aqui no total 3 habilidades de ressonância, mas aqui na descrição da habilidade dela só tem 2, porque a terceira faz parte do Forte Circuit. Então você tem a forma normal, que tem ali um tempo de espera bem curto, de apenas 6 segundos aqui, que praticamente você vai estar atacando o inimigo, tipo um dashzinho, e você vai estar atacando o inimigo. Não é tanta coisa a ser considerado honestamente dessa habilidade de ressonância, mas você tem uma outra habilidade de ressonância. Essa habilidade aqui que você vai estar focando em utilizar, você tem um cooldown um pouco maior de 10 segundos, um tempo de espera de 10 segundos, e você só vai ativar ela quando você está num estado chamado aqui de Mirage. Esse estado aqui, como que você ativa? Faz parte do Forte Circuit, que eu vou explicar para vocês detalhadamente depois, mas é só você ter acúmulos do seu Forte Circuit, ativar o ataque carregado especial dela para entrar nesse estado aqui. Com isso você vai liberar uma nova habilidade de ressonância que vai estar aplicando ali um efeito nos inimigos. Esse efeito vai estar reduzindo a movimentação dos inimigos durante 6 segundos e meio. É bem interessante porque essa redução de movimentação é quase que 100%, porque os inimigos eles ficam praticamente parados, literalmente parados, alguns até, dependendo, eles ficam flutuando. Então é bem interessante isso, e não apenas isso, você vai estar aplicando um efeito de que quando você dá dano, você vai estar aplicando uma segunda instância de dano Havok no inimigo, que ele considera aqui como Jolt. Outra coisa também interessante em relação a essa questão da habilidade de ressonância especial é que você vai dar dano considerado dano de eco. Eu nunca vi isso dentro do jogo, cara. Dano de eco é bizarro pra uma primeira vez, né? Bom, partindo aqui agora então pro Forte Circuit. O Forte Circuit ele é gigantesco. Ele é bizarramente gigantesco. Mas por que ele é gigante? Porque você tem 2 Fortes Circuits em um kit de boneco. Então é o primeiro personagem dentro do jogo que a gente tem aqui 2 Fortes Circuits no total. Então você tem o primeiro, que é chamado de Mirage, né? Que você pode ter até 5 pontos, então são 5 barras. E para você conseguir encher essas barras ali, você tem algumas formas. Ou você ativa a sua Entry Skill, você vai estar recuperando 1 ponto. Ou você atinge o oponente com o terceiro hit do seu ataque básico, que é o último hit, ativando ali o inimigo com a sua habilidade de ressonância especial. E quando você ativar a Ultimate, você vai estar aqui recuperando 3 pontos. É interessante, ativa a Ultimate e você já tem o mínimo. Mas você não precisa ter os 5. Só de você ter 3 pontos, você já vai conseguir trabalhar ali toda a rotação com a Cantarela. Você vai entender agora do porquê 3 pontos já é o suficiente. Porque o segundo Forte Circuit fica localizado embaixo do principal, do de 5 barras. Então, como você pode perceber ali, você tem as 5 barras em cima e você tem tipo 3 estrelinhas embaixo. Esse é o segundo Forte Circuit que você acaba tendo da personagem, né? E o máximo que você consegue são 3 pontos. Só que esse Forte Circuit você só ativa mesmo quando você tem 3 pontos. Para você ganhar cada ponto, é só você atingir ali os oponentes com os ataques básicos durante o estado especial de Mirage, né? Que é quando você ativa o ataque carregado especial. Enfim, tá aí a forma que você pode ativar. Legal que também que você pode restaurar esses pontos caso você dê um contra-ataque perfeito ou caso você faça um ataque ali no ar, certo? Já que ela fica flutuando no ar, então você pode recuperar esses pontos também, o que já
já é interessante pra rotação no geral, tá? Mas bom, gente, no quesito de combos, os ataques normais que você tem eu já mostrei pra vocês, mas só pra estar reforçando, você tem um combo de 3 hits. Esses 3 hits você não vai estar utilizando na maioria das vezes, só o terceiro hit. O seu objetivo mesmo é conseguir acúmulos do seu Forte Circuit de 5 barras, pra você estar conseguindo ativar esses ataques ali diferentes. E tudo muda. O contra-ataque perfeito muda, o ataque normal muda, o carregado muda, tudo muda. Praticamente é um kit novo pra você estar conseguindo ali ativar outras passivas do personagem, né? Sobre esse efeito que ela fica nesse estado ali, você tem ali a duração de 8 segundos. E esse efeito acaba quando todas as suas cargas ali de miragem acabam. Então você tem ali o máximo de 5 cargas e pra você gastar é só você dar dano nos inimigos, entendeu? Mas em relação também a esse combo, essa questão de miragem, tem algumas coisas aqui ali a mais que podem passar despercebido, que são instâncias de dano a mais também. Você tem ali ataques coordenados dela. Então se durante esse estado você ativar o seu ataque básico, você vai estar causando ali 3 ataques coordenados, o que é bom nesse estado aqui. Então se você quiser fazer uma build de ataque coordenado, etc, você também já pode estar focando nisso. Mas o que vale deixar frisado em relação a esse novo estado especial dela é que você vai estar consumindo uma carga a cada hit que você causa com os seus ataques básicos. A segunda forma, né, sobre o segundo Forte Circuit, que você pode conseguir 3, quando você tem 3, você vai conseguir uma nova habilidade de ressonância. Essa habilidade vai dar um dano bem interessante, tá? Vai dar um dano alto também. Então você vai consumir todos os 3 acúmulos e você vai ter uma nova habilidade de ressonância especial. Além também de você fazer os inimigos ter ali o efeito de lentidão da sua habilidade de ressonância normal, como também curar todo mundo da equipe baseado no ataque dela. Mais um ali personagem que cura baseado no ataque. Tem também a última parte do Forte Circuit que você não vai ver muita gente falando ou comentando disso, porque é um extra, é literalmente um extra, nem sequer precisa falar sobre isso. Mas o porquê que eu vou falar disso? Porque praticamente essa parte aqui vai estar ajudando você a ativar o outro skill dela, em relação à energia de conserto. Porque depois que você ativar a sua intro skill, pode ser qualquer uma das intro skills, porque a gente tem 2, você vai entrar num estado novo que vai durar 25 segundos. Bom, esse estado vai estar recuperando 6 de energia de conserto pra você. É literalmente isso. E quando outro personagem da equipe ativar a habilidade especial de Eco, então você só joga o Eco no campo, você vai estar recuperando 6 de energia de conserto. É muito, muito bom. Mas tem algo extra que eu queria falar pra vocês em relação a Ecos, que nessa atualização aqui da 2.2, eles começaram a adicionar Ecos que você tem mais de um uso. Então você pode usar 3 vezes o mesmo Eco, 2 vezes o mesmo Eco no mesmo personagem. Então por isso que ele fala aqui de que esse efeito só vai ser ativado quando você usa Ecos diferentes. Tem também a questão da água. Infelizmente isso daqui eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque eu acabei não testando o personagem antes da hora, ou sequer peguei a personagem, porque a minha sorte é incrível. Mas na água você vai estar se movimentando mais rápido, você vai estar nadando mais rápido e a sua estamina também vai estar descendo mais devagar, o que é bem interessante também. Mas em relação ao Forte Circuit, é isso. Acumula ali no mínimo 3 acúmulos do seu Forte Circuit de 5 barras, ativa o seu ataque carregado especial para entrar nesse estado novo e dá 3 hits ali e consegue ali essa habilidade de ressonância especial. É esse o loop. Claro que você pode também conseguir ter mais do que 3 acúmulos. Quanto mais, melhor, mas pelo menos 3 acúmulos. Bom, vamos então agora falar sobre a ultimate dela. Bom, gente, a ultimate é bem padrão. Esse dano é considerado dano de ataque básico, além de você dar um efeito para todo mundo da sua equipe. O que esse efeito faz? Bom, toda vez que você causa dano ao inimigo, você vai estar causando ataques coordenados. Esses ataques coordenados têm o máximo de 21 deles no total. Então, ou você tem 30 segundos da duração da sua ultimate, ou você tem o máximo de 21 ataques. Só deixando claro de que esses ataques podem ser aumentados caso você tenha ressonância, sequências da cantarela. E também tem um tempo ali de ativação a cada segundo, né? Então não é necessariamente por hits, é por segundo, tem esse tempo de espera. Então é uma ultimate, gente, mas pra você ativar o seu Forte Circuit, né? Conseguir ali os pontos do seu Forte Circuit e também ajudar um pouco nessa questão dos ataques coordenados no dano total que você vai estar causando. Passando para as passivas agora, a primeira passiva vai estar aumentando o bônus de cura dela em 20%. Esse bônus de cura aqui, ele é geral. E a segunda passiva de que quando qualquer membro da equipe ativar
ativar a sua habilidade Echo, você vai estar ganhando 6% de dano Havok, tendo o máximo de 2 acúmulos, certo? Então 2 acúmulos no máximo. Então são passivas bem simples, tá? Bem simples. O kit dela que é um pouquinho mais complicadinho de entender. Sobre a intro e outro skill. A intro skill aqui, você tem a forma normal, que você acaba só entrando em campo mesmo. Essa forma ali é ok, porque também você vai estar ativando o seu Forte Circuit de alguma maneira, mas também você tem uma forma especial, de que quando você tá no efeito de Mirage, né, esse efeito especial, digamos assim, flutuante, e você ativa a sua intro skill, você vai fazer uma nova intro skill. É complicado você ativar isso dali é quando você tá com a Cantarela, troca para outro personagem, e desse outro personagem você volta pra Cantarela. Então pode ser que em alguns momentos você ative quando você utilizar uma Cantarela DPS. E tem a outra skill. A outra skill é padrão ali que a gente tá recebendo pra maioria dos personagens, que você vai estar aumentando o dano Havok em 20% e também o dano de habilidade de ressonância em 25% pro próximo personagem que entrar. Então já tem vários personagens que se aproveitam disso, seja do dano Havok, como seja da habilidade de ressonância, entendeu? É a mesma coisa de vários outros guias que eu já falei pra vocês. Não é só o elemento Havok que ela vai ser útil, mas sim também outros personagens que usam habilidade de ressonância. Passando agora aqui então para a seção de armas. Quais armas a gente tem aqui que podem ser utilizadas? Começando então pela arma assinatura. Bom, gente, a arma assinatura aqui vai estar te dando dano crítico, que é sensacional, vai estar aumentando o seu ataque também, o que é sensacional, e quando você ativa a sua habilidade Echo, nos 10 segundos depois disso, caso você ative a sua intro skill ou ataques básicos, você está ganhando um acúmulo. O máximo de acúmulos que você pode ter são 2 acúmulos, e cada um durando 10 segundos. E o que cada acúmulo vai fazer? O primeiro acúmulo vai estar te dando 40% de dano de ataque básico, que é bom, e no segundo acúmulo você vai estar conseguindo ignorar 12% da resistência Havok dos inimigos, certo? Isso daqui, gente, não é uma arma que é boa somente pra ela. Então qualquer DPS, literalmente, gente, qualquer DPS que seja de catalisador e que seja Havok vai estar utilizando essa arma. Literalmente qualquer uma. Por quê? Porque você vai estar utilizando a sua habilidade de Echo com certeza em algum momento durante a batalha, e se você não utilizar, você vai estar dando um ataque básico. Pelo menos um ataque básico no seu DPS você vai estar causando. Então ter 2 acúmulos é facinho. Mas quais outras opções a gente tem? Então primeiramente a gente tem que dividir a Cantarela em 2 frentes. A gente tem a frente de suporte, 100% suporte, a galera que só quer utilizar ela como uma sub DPS healer, como você tem aquela galera que quer utilizar a Cantarela como flexível, ou seja, ela cura um pouco, mas ela também dá um bom dano. Ela é uma sub DPS muito forte também. Armas que a gente pode usar. Bom, a arma do banner padrão você pode estar utilizando também, que é as Cosmic Ripples. A arma assinatura também da Zeze pode ser útil, pode ser bem útil, porque você vai estar tendo muito dano crítico, mais ataque também, e mais dano de ataque básico, que pode ser interessante para ela, caso você queira potencializar o dano da ultimate dela no total. A arma assinatura da Enlin também pode ser utilizada, porque você vai estar tendo muita taxa crítica, além também de aumentar o ataque dela também, e o dano de elemento dela, né, o dano Havok dela praticamente. Agora, gente, opções 4 estrelas que a gente tem opções mais ofensivas e a gente tem opções mais para suporte também. Então a gente tem a Call of the Abyss, que quando você ativar sua ultimate, você vai estar aumentando o bônus de cura em 16%, que é interessante, e além de dar recarga, o que é bom para você sempre ter a ultimate. Mas diga-se de passagem que a ultimate não tem tanta energia. Você com 120, 130 de recarga já vai conseguir ter a ultimate na maioria das situações, honestamente. Esse 51% aqui já vai ajudar demais. Alguns poderiam falar em relação à Variation, e sim, a Variation pode ser utilizada para uma Cantarela suporte, para você estar recuperando mais energia de conserto quando ativar a sua habilidade de ressonância, e também tá te dando recarga. Agora, tem uma das armas recentes que acabou chegando, que é sobre a Waltz Masquerade. Eu errei completamente a pronúncia dela. Bom, você vai estar aumentando o ataque como passiva principal da própria arma, e quando você dá dano a inimigos penalizados com algum efeito elemental, que é exatamente isso que a Cantarela propõe, né? Você deixa os inimigos ali lentos, é um efeito negativo nos inimigos. Você vai estar aumentando o ataque do personagem que tem essa arma em 4%, pelo menos no acúmulo 1. Então o máximo de ataque que você pode ter é 16% de ataque de graça. E a última opção é a Fusion Accretion, que quando você ativar a sua habilidade de ressonância, você vai dar ali 6 de energia pro personagem que tá ali com essa arma equipada, além de aumentar o seu ataque em 10%. O ruim aqui é que você tem 4 segundos que você vai estar sem ganhar esse buff, entendeu? Literalmente sem ganhar esse buff. Então você pode ativar esse buff uma vez a cada 20 segundos e ele dura 16 segundos. Pelo menos uma rotação inteira você vai ter garantido esse buff de ataque também. E caso você pague o passe, eu acho que vale a pena falar esse parênteses aqui em relação à Cantarela, a gente tem a Augment,
Quando você ativa a sua ultimate, você vai estar aumentando o ataque em 15% também do personagem que tá utilizando essa arma. Mas o bom é a taxa crítica, pra você estar conseguindo equilibrar ali os seus status. Antes da gente passar pra seção ali de ecos e tudo mais, é interessante falar sobre as colunas aqui de upgrades, né, de melhorias que a gente tem do personagem. Na coluna aqui dos ataques normais e da Entry Skill, a gente tem taxa crítica, e na coluna da habilidade de ressonância e da ultimate, a gente tem ataque. Saiba que, gente, ela cura baseado no ataque. Então, quanto mais ataque você tiver, mais cura você vai ter. Mas tenha em mente que ela é também uma sub DPS. Então, você pode utilizar ela para causar muito dano também em campo, para estar ajudando também o seu DPS no total. Então, isso daí é uma coisa que eu queria deixar claro, porque agora, passando aqui para os ecos, a gente tem algumas opções aqui ali que dá para ser utilizados. A primeira opção aqui é um dos sets mais recentes que a gente teve atualmente, que é em relação ao Midnight Veil. Você vai estar aumentando o dano Havok em 10%, e quando você ativar o outro skill, você vai estar dando ali uma instância de dano de 480%. É bem interessante isso, tá bem interessante mesmo. Além também de você aumentar mais ainda o dano Havok do personagem que entrar em campo por 15 segundos. Então é o set ideal com certeza para você potencializar o seu DPS Havok. Mas é aquilo, eu só recomendo esse set aqui caso você queira muito usar ou tenha realmente um time para utilizar a Cantarela com o seu DPS Havok. Se você quiser utilizar ela como uma buffer, só que para outros personagens que utilizem a habilidade de ressonância, não vale tanto a pena assim. Nesse caso, a gente tem o bom e velho Moonlight Clouds para estar aumentando a sua recarga e também o ataque do próximo personagem que entrar em campo. É o set mais direto e reto caso você queira uma Cantarela mais generalizada, diga-se de passagem, como também no próprio Rejuvenating Glow, para você estar aumentando o seu bônus de cura e o ataque também de todo mundo da equipe quando você cura. Bem interessante, são os dois sets ali mais diretos e retos que tem dentro do jogo também. Para uma Cantarela DPS, caso você queira realmente fazer uma DPS, você pode estar focando no Havok Eclipse. É o set padrãozão para estar aumentando o seu dano Havok no geral. E bom, o último set que a gente tem aqui é em relação ao set do Empyrean Untamed, para você estar aumentando o dano dos seus ataques coordenados. É aquilo, né, gente? É o pior, né? Eu diria que é o pior que a gente tem em relação, mas vale a pena, tá? Vale a pena caso você queira aumentar o dano desses ataques coordenados e ache viável. Bom, gente, de status principais, o que eu recomendo pra vocês? Olha, no Echo você pode estar focando em taxa ou dano do que você tiver precisando. Então tá aqui, né? Taxa ou dano do que você tiver precisando. Mas é aquilo, eu vou falar alguns parênteses aqui. Você também tem a opção de focar em bônus de cura, mas saiba que você vai estar perdendo um potencial muito grande de uma Cantarela sub DPS, certo? Muito, muito grande mesmo. Ela já dá uma cura muito boa por si própria. Não vale muito a pena você focar em bônus de cura. A mesma coisa, por exemplo, para um status principal aqui de ataque. É exatamente a mesma coisa. Então você vai estar perdendo um potencial grande de sub DPS dela. No custo 3 é aquele padrão de dano Havok, tá? 2 ecos de custo 3 aqui de dano Havok. Você pode sim trocar um ou outro aqui para um aqui de recarga de energia, mas de forma temporária até você conseguir ali um eco que você tá satisfeito com o bônus de dano Havok, certo? Bom, e no custo 1 é aquele padrão de ataque mesmo, não tem muita coisa a ser comentada aqui. Então, eco, gente, padrãozão de 4, 3, 3, 1, com tudo que eu acabei falando aqui pra vocês, independente do set que você acabar escolhendo utilizar. E bom, gente, partindo aqui agora então para sequências, ressonâncias, que são as cópias do personagem que a gente tem. Então vamos ver o que a gente tem aqui. Bom, gente, então a primeira ressonância aqui vai fazer com que quando você ativar a sua habilidade de ressonância normal, você vai estar recuperando um ponto do seu Forte Circuit de 5 barras, né, de 5 acúmulos. Além disso, o multiplicador de dano das duas habilidades de ressonância suas especiais, tá? As duas especiais, seja do modo 1 ou do modo 2, e o seu Forte Circuit de 3 acúmulos vão ser aumentados ali em 50%. A segunda ressonância ou sequência faz com que agora a sua ultimate aplique o efeito de lentidão nos inimigos, o que é interessante também. E o multiplicador de dano da instância de dano Havok depois que os inimigos saem desse efeito de paralisia, né, de lentidão, é aumentado em 245%. É muito, muito grande isso daqui. A terceira ressonância sequência faz com que o multiplicador de dano da sua ultimate seja aumentado em 370%. Isso é bizarro. E depois que você ativar essa mesma ultimate, você vai entrar no estado de Mirage, que é o estado que antes você só conseguia entrar com os acúmulos do seu Forte Circuit de 5 barras. E se você já tá nesse estado e ativa a ultimate, você não vai estar reativando esse estado. A quarta ressonância faz com que
que o seu bônus de cura seja aumentado em 25% quando você tá no estado flutuante dela. A quinta sequência faz com que o número máximo de ataques coordenados que você tem da ultimate seja aumentado em 5, então o que antes era 21 vai pra 26. E a última sequência faz com que o multiplicador dos seus ataques básicos especiais no modo especial seja aumentado em 80%, e de que toda vez que você ativar ali a sua ultimate, você vai ignorar 30% da defesa dos inimigos por 10 segundos. Bem interessante isso. E a última parte aqui é que nos primeiros 1.2 segundos, né, bem específico, do estado de lentidão dos inimigos, a instância de dano que você estiver aplicando nos inimigos não vai tirar esse efeito de lentidão deles. Então você vai aplicar a instância de dano, mas eles vão continuar lentos. O que antes você aplicava o efeito, né, de lentidão, aplicava ali o tique, a instância de dano, e eles perdiam esse efeito. Nessa daqui não. Assim, gente, honestamente, são sequências aqui, né, ressonâncias que não são ruins, né, focam mais no dano pessoal dela como sub DPS também, né. Então ativa a sua habilidade de ressonância e tal, multiplica ali, tem os multiplicadores. Você pode comprar na lojinha, né, na loja, com os pontos que você tem dos seus tiros, 2 ressonâncias no mínimo, né. E o interessante é que a segunda é boa, porque literalmente você vai estar aumentando o multiplicador de dano da instância de dano ali dos inimigos lentos. Mas assim, gente, se for realmente pra dizer se vale ou não a pena e se precisa de alguma, não, você não precisa de nenhuma. Mas se você quiser focar, você pode focar sim. Agora partindo pra seção de times, eu não vou abrir aquela imagem lá de times e tal, porque como eu não tenho a Cantarela, eu não vou conseguir explicar direito pra vocês em relação aos personagens. Então eu vou aqui indo personagem por personagem aqui dentro do jogo, pelo menos até a 2.2, pra ali falando pra vocês sobre sinergia e se compensa ou não utilizar. Mas a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ela é uma buffer de dano Havok, como também de habilidade de ressonância. E caso você queira utilizar primeiro pra habilidade de ressonância, a gente tem a Jinx. É a DPS, uma das DPS mais bizarras do jogo até hoje, entendeu? E ela vai continuar sendo no futuro, porque a margem de dano dela é muito alta, é muito boa. A segunda opção aqui é em relação a Carlota também, certo? Claro que você tem a opção, claro que óbvio, a gente tem aqui a opção da Zeze pra estar utilizando com a Carlota, mas no geral o loop de gameplay, diga-se de passagem, dela com a Cantarela funciona legal, tá? Funciona até que bem por causa da habilidade de ressonância que ela acaba utilizando e fazendo os loops. Agora falando sobre o Havok, tá? Personagens Havok que você pode estar utilizando a Cantarela pra dar esse buff. Então a gente tem o padrão aqui da Camélia, né? Então você vai ter uma sinergia muito boa. Tem também a opção de estar utilizando aqui a Danjin também. Ela é mais utilizada como uma sub DPS, né? Por conta do kit dela no geral. Mas caso você tenha ela como uma DPS ou utilize a Cantarela como uma DPS, você pode estar utilizando a Danjin também nos seus times. Agora partindo aqui para outros personagens que vão ter uma sinergia dependendo da situação, a Sanhua é boa para estar tendo ali o bônus de ataque normal, básico, que você vai estar causando, ou quem sabe aqui uma Yang para estar gerando energia também para você, mas claro que é uma opção que é mais para early game, né, se você tá muito no começo do jogo. No quesito de terceiro slot, né, utilizar a Cantarela com uma Shorykeeper vai ser bem interessante. Claro que se você tem uma Shorykeeper mais ofensiva, vai funcionar muito bem, porque utiliza a Shorykeeper como uma sub DPS, utiliza a Cantarela como uma sub DPS e você tem o seu DPS Havok, ou seja lá qual DPS você tá utilizando. Vai ser um buff bizarro. Mesma coisa aqui pra Verina, exatamente a mesma coisa. O ponto é que a Verina é focada em cura mesmo. Se você tem aqui sequências da própria Verina, melhor ainda, também você pode estar utilizando ela com os times com a Cantarela. Mas no geral, gente, é uma personagem que ela tem um kit bem único, né? Um kit que cura, um kit que dá muito dano e um kit que dá suporte pra dano Havok. Então ela tem muita coisa no kit dela, uma personagem bem flexível. Eu vejo, honestamente, gente, eu vejo o seguinte, a Kuro Games trazendo aquele DPS Havok bizarro, tá? Aquele DPS Havok, quem sabe? Poxa, mas chegou ali a Camélia que não sei o que. Irmão, por que não ter mais um DPS bizarro Havok? Mas no geral, se você não quiser focar para DPS Havok, você pode utilizar também ela como suporte. É uma suporte muito boa, extremamente flexível, mas que honestamente, gente, se você já tem a Shorykeeper e quiser focar numa Cantarela suporte, não tem por que você pegar uma Cantarela, porque você já tem a Shorykeeper. A Cantarela é boa, mas se você quiser focar especificamente no meta mesmo, fora diversão, se for por diversão não tem problema, pega os personagens que você quer, não tem problema, eu sou assim também, pega os Aifu, acabou, os personagens que eu me interesso, acabou, entendeu? Mas no quesito
quesito meta mesmo, se você tem personagens pra utilizar com o buff de habilidade de ressonância dela ou com o buff de dano Havok que ela vai estar proporcionando pros personagens, aí sim você pode estar pegando a Cantarela pra estar te ajudando, se você não tem nenhuma outra opção. Só deixando claro que a gente tem várias opções dentro do jogo que dá buff de habilidade de ressonância ou dá buff Havok. Não tem só Cantarela, né? Então a gente tem uma das recentes que literalmente todo mundo ignora, que é a Rokia. Chegou aí recentemente, dá dano Havok também, dá esse bônus. O ponto é que o kit dela acaba sendo um pouco complicado você ficar reativando. A Cantarela tá aqui mais pra ajudar nisso. A própria Danjin, que é 4 estrelas, ajuda nisso também, de dano Havok. Então tem um monte de coisa que dá pra ser considerado em relação a isso. Mas num contexto generalizado, é uma boa personagem. Uma personagem extremamente flexível, sólida, e que, honestamente, eu gostei, tá? Eu gostei. Coloca embaixo aí o que vocês acharam dessa personagem. Eu espero que eu tenha falado o máximo, tudo sobre a personagem e coberto tudo pra vocês em relação a ela também, certo? Eu acabei não fazendo os testes ali das armas, tá? Porcentagens mais aqui e ali, porque como a personagem acabou de lançar e eu nem sequer peguei a personagem, eu não consegui checar aqui o máximo possível dos guias e chegar numa conclusão concreta e fiel, diga-se de passagem, sobre as porcentagens, tá? Então praticamente é isso, valeu e até uma próxima.